de fato, buscarem o tratamento, né? E aí existem inúmeras nuances que estão envolvidas aí. Doutor Cláudio, a gente estava falando de um encontro que a gente foi ontem, que foi com o doutor Alexandre, lá do SESI, e aí ele fez assim uma varredura de várias questões, né? Falou de NRs, desde, né, de várias NRs, ele falou sobre a questão dos riscos psicossociais, sobre algumas leis, enfim. E assim, é muito oportuno a gente poder trocar figurinhas, né, com outros profissionais, com outros colegas, enfim. Encontramos aí um colega extremamente inquieto, né, dá para perceber que ele é inquieto, apaixonado e curioso pelo que faz. Vai estar no Fórum de Saúde, né, muito bacana, eu vi lá o Rodrigo também. Vamos bater um papo aí em relação a isso. Vamos bater. Eu assisti, eu estava pela manhã, Mari, eu estava lá, boa noite aí, pessoal. Pela manhã eu estava lá no fórum da Prolabor e à tarde eu assisti. Infelizmente, eu tive que fazer algumas coisas do trabalho, mas eu tive a oportunidade de ver a fala do Alexandre, né, que é meu colega do SESI, além de ser médico do trabalho, também é meu colega lá do SESI, apesar da gente ter dois braços de atuação diferentes. Ele é o médico do trabalho que coordena a questão do SESI para as empresas, e eu tenho um papel mais de pesquisador em saúde ocupacional. Então, existe esse trabalho, sou um dos responsáveis pelas pesquisas de inovação em SST, né, inovação em saúde e segurança do trabalho, e ele fica, vamos dizer, nessa questão mais normativa tradicional. Eu queria comentar, quando eu entrei na sala agora, eu escutei, infelizmente eu não vou saber quem foi que falou, mas eu queria comentar sobre a fala. Eu sei que a gente não começou ainda, é mais do assunto do fator de risco psicossocial, porque aí tem aquela história lá daquela nota técnica que a gente até comentou e que eu mandei e pedi para você ler. E existe, o que mais me inquieta nessa situação é que está havendo tanta dificuldade de entendimento de algumas coisas que não era para estar havendo, porque são coisas simples, que acaba dando margem para toda essa confusão que está sendo feita em relação à NR1, tá? As pessoas, inclusive médicos do trabalho, inclusive engenheiro de segurança do trabalho, e aí, inclusive psicólogos organizacionais, algumas vezes, psicólogos do trabalho, na própria acepção da palavra eu conheço poucos, mas eu vi alguns comentários lá no grupo, né, na comunidade, e aí eu disse, foi quando eu me interessei de participar, porque eu já tenho muitos anos aqui dentro desse mundo, que é mundo legalista do trabalho. Então, tem algum conhecimento que eu consigo compartilhar para que diminua essas dúvidas e para que a gente consiga realmente ter uma melhor assistência ao trabalhador. A gente já trocou em off trocamos algumas figurinhas, mas, por exemplo, foi muito legal, não sei quem falou, mas foi muito legal quando a pessoa disse assim, eu estou vendo aí no mercado muitas planilhas para medir e eu, como psicólogo, ou essa pessoa, foi hoje, agora, né? Ou o psicólogo fica meio perdido. Esse é o entendimento. Qual é o entendimento? O psicólogo, ele não fica perdido, e aí falando daquela nota técnica que me parece que foi falado no fórum da Prolabor ontem, mas precisamos ter muito cuidado ao interpretar os textos. No fórum da Prolabor foi falado, eu não lembro quem foi que falou, que era uma atividade do psicólogo avaliar o fator de risco psicossocial. Isso não é verdade. A atividade do psicólogo é avaliar psicossocialmente os trabalhadores de qualquer tipo de emprego. Por quê? Porque é a atividade prerrogativa do psicólogo. Mas o fator de risco psicossocial, que é a questão de carga de trabalho, ele não tem nada a ver com doença. Eu estou querendo mecanismos para eu entender para onde eu começo, aí eu vou falar, essa é a minha opinião pessoal, aonde eu começo a trabalhar dentro das empresas. Por quê? Porque dentro de um organismo que é uma empresa, eu preciso, de acordo com as normas de segurança e saúde do trabalho, eu preciso ter medições, aferições de risco
linkar esses riscos com possíveis danos para que eu possa proteger a saúde do trabalhador. Hoje isso não acontece da melhor maneira possível, como houve o comentário aqui. Às vezes o médico do trabalho é o fazedor de aço, às vezes o engenheiro de segurança do trabalho é só o cara que faz um programa em gaveta, não é para ser a realidade, a gente tenta mudar essa realidade, e aí institucionalmente com o SESI, mas também pessoa física, eu, Rodrigo, que você conhece, que vai estar lá também dividindo a mesa lá no Fórum Saúde, mas essa confusão ela não pode ser feita. Eu já vi muita gente fazendo confusão, eu quero fazer uma avaliação de fator de risco psicossocial. Aí ele queria, alguém da empresa, contratar uma psicóloga para fazer um questionário de doença. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se a gente começar aí, a gente vai errar. Primeiro, a gente vai errar eticamente. Segundo, a gente vai errar nos conceitos de saúde populacional. E terceiro, a gente vai errar porque aí quando eu penso na saúde individual, o meu universo de respostas ele é menor. Por quê? Porque vai ser medicação, terapia, mudança de alguns comportamentos, a terapia vai demorar um pouquinho, e eu estou, como a gente conversou lá naquele primeiro momento, eu estou dando um EPI ao trabalhador. E quando a gente pensa o intuito do governo, quando ele fez isso, na minha concepção, quando ele criou essa nova redação da NR1, é para que a gente não fique dando EPI. O EPI é necessário. Quando eu falo assim, eu não estou dizendo que o EPI não é necessário. O EPI é necessário, mas ele é a última medida. Por exemplo, você fala de segurança psicológica, não, de primeiros socorros psicológicos dentro da empresa. Isso é necessário, mas aí eu vou falar num mundo ideal, utópico. Se a gente tivesse os fatores de risco mapeados e eu tivesse ações que fossem completamente eficazes, ou seja, mudei o comportamento das pessoas ajudei a mudar o comportamento das pessoas no trabalho, ajudei a criar uma rede de apoio, ajudei a colocar um programa de saúde mental, o primeiro socorro psicológico ele vai ser o menos necessário. Então, é só para a gente não fazer essa confusão, não é? Eu não considero, eu acho que existe um nicho importante para os psicólogos atuarem, que eu acho que eles não estão visualizando, aí a minha opinião, volto a falar a minha opinião pessoal, e eles estão brigando por uma coisa que eu acho que não é a coisa mais importante. Eu acho que se posicionar para fazer a avaliação de fator de risco psicossocial não é do tamanho da importância da psicologia para a saúde mental. A importância, na minha concepção, da psicologia para a saúde mental é no desfecho. E o que eu vou fazer? A cadeia, que é um pouquinho do que eu vou dar um spoiler do que eu vou falar lá no fórum, mas é o quê? Como é que funciona essa cadeia? A cadeia funciona. Eu tenho uma empresa que está trabalhando, que as pessoas estão trabalhando. E eu tenho um risco. Esse risco ele precisa ser medido. Normativamente, ele precisa ser medido. E aí eu vou fazer uma medição que tem métodos, em todas as outras medições eles têm métodos. Hoje, na fator de risco psicossocial, ainda tem esse nublado de qual método utilizar. Mas existe resposta para isso. Eu tenho vários métodos para medir. Na minha cabeça, a confusão das pessoas eu quero uma receita de bolo. E aí isso é ruim para a saúde mental. Então, na minha cabeça, seria a análise preliminar do risco para indicar que método eu vou utilizar para ter aquela resposta. Depois desse método utilizado, eu vou ter o mapeamento do risco. Eu tendo o mapeamento do risco, eu preciso também linkar o risco ao dano. Quem vai fazer isso? O responsável pelo diagnóstico dos danos de saúde na empresa, o médico do trabalho. Na minha cabeça, o médico do trabalho vai fazer esse link. Depois desse link, eu vou criar um plano de ação. E aí ele já foge do escopo de trabalho, foge do escopo técnico do que o médico do trabalho pode conseguir fazer. Aí seria a atuação do psicólogo. Então, para mim, a oportunidade que a NR trouxe de trabalhar de forma multidisciplinar, cada um fazendo uma parte desse grande processo, para que a gente consiga, no todo, alguma coisa muito interessante, eu acho que essa foi a grande sacada que a gente não conseguiu ler. Eu vejo pouca gente falando mais ou menos disso que a gente está conversando agora, porque eu entendo que a gente não conseguiu ler nas entrelinhas, ou talvez não tenha ficado tão explícito, de como deve funcionar uma saúde para dentro da empresa, e aí a gente nichando agora para a saúde mental. Eu acho que essa foi a lição que pelo menos eu tirei da NR1, mas
mas que a gente ainda precisa evoluir colocar cada pessoa inicialmente no quadradinho para que a gente consiga trabalhar de forma multidisciplinar. Muito bem. A gente já tinha tido essa conversa, né, doutor Cláudio? Já, inclusive, falou Isso. da questão da pirâmide investida lá do funil, entendendo que precisa Isso. mapear o risco. E por último é que vem o EPI, que seria a psicoterapia, que seria o plantão psicológico. E quando eu comecei, eu percebi, né, ao longo do tempo, e foi bem na pandemia, que precisava de EPI mesmo na pandemia. Isso. Mas depois eu fui entendendo que não adianta, entre aspas, né? Adianta eu acolher a pessoa, mas se a pessoa está sofrendo um assédio lá pelo líder, Isso. eu vou estar trabalhando por um lado e o líder trabalhando do outro, né? Isso. Então não é bacana. Mas só uma pergunta. A gente estamos, né, com números de transtornos, números de sintomas, números de sofrimento por diversos motivos, não só pela questão do trabalho, muito alto. Até tem a ver com a reportagem que a gente tinha comentado. No risco, na avaliação de risco, eu não vou ter o mapeamento de como as pessoas estão. Eu vou ter o mapeamento do ambiente. Isso. E aí seria interessante, em paralelo, então, fazer o mapeamento de como a pessoa está para entender quem que eu vou precisar tratar, quem que só interferindo no ambiente eu vou ajudar, como é que você Só vê que essa na minha visão, isso são duas coisas diferentes. mas que São duas coisas diferentes. Se somam, tudo se soma, mas vou colocar no exemplo um pouco mais prático. O exemplo, por exemplo, de lombalgia mecânica, dor lombar de forma mecânica, que é postural, transporte manual de carga. Eu tenho a lombalgia mecânica, que é a dor na região lombar, na coluna lombosacra, por exemplo, que ela é de origem do trabalho. Certo. Quando é que eu sei? Quando o cara faz transporte manual de carga sem ter treinamento de ergonomia, quando ele faz movimentos repetitivos de flexão de tronco, quando ele trabalha em subcondições, eu posso ter isso relacionado ao trabalho. A ação disso, ela não é eu, por exemplo, e aí fazendo um paralelo para a saúde mental, eu atuar no cara fora do risco que ele está na empresa. Agora, eu tenho aquela pessoa que está com lombalgia porque ela faz crossfit, ou porque ela tem um filho pequeno em casa, porque alguma coisa desse tipo, e que o programa do trabalho não vai atingir isso. Então, eu tenho essas duas diferenças, como eu vou ter no adoecimento mental. Você vê que o adoecimento mental da reportagem, eu não sei como é que você pensou na dinâmica, mas o adoecimento mental da reportagem, ele fala indiscriminadamente, ele até cita algumas coisas do adoecimento relacionado ao trabalho, mas aquele é um fenômeno social. Sim. O fenômeno social, se eu tiver um mapeamento de risco, por exemplo, de fator de risco psicossocial da empresa, eu estou mapeando o que está dentro da empresa. Eu vou atuar, a empresa vai atuar em relação ao que está dentro da empresa. O que não está dentro da empresa precisa ter um programa à parte. E aí é onde eu chamo, por exemplo, é onde eu faço essa diferenciação. Isso aí é um programa do acolhimento, do treinamento de segurança psicológica e tal. Isso faz parte, na minha visão, de um programa de saúde populacional visando a melhoria da saúde mental das empresas. Ele não é normativo, ele é extra-legal. O legal que eu digo não é legal de, bonzinho não. O legal que é a lei falando é sobre o fator de risco psicossocial, que é o que eu vou obrigatoriamente precisar combater por via legal. Eu vou ter que combater o assédio moral e sexual, eu vou ter que combater jornadas de trabalho penosas, eu vou ter que combater trabalhos penosos, eu vou ter que combater longas horas de trabalho, horas extras indiscriminadas, a carga de trabalho, a monotonia, que são os fatores de risco psicossocial, que são relacionados ao trabalho. Então, é isso que a gente precisa diferenciar, porque se a gente não diferenciar, a gente vai acabar tirando para todo lado e não vai ajudar. E vai fazer o quê? Gastar dinheiro. As empresas irão gastar dinheiro com esses programas, irão gastar dinheiro com os psicólogos, não irá adiantar e depois vai descredibilizar toda a ação que for feita nesse sentido. Então, por isso que esse começo é tão importante, a gente separar realmente quais são as informações que irão trazer
benefícios para a saúde mental. Eu vou falar do trabalhador, mas uma saúde mental populacional, para que a gente não ocorra erros que para que a gente não cometa erros que já aconteceu no mundo do trabalho. Um exemplo simples, eu acho que eu citei lá no primeiro, o exemplo da ergonomia. Quando a ergonomia teve o boom da ergonomia, NR17, aí todo mundo começou a vender ginástica laboral. E aí começou-se a vender ginástica laboral, mas dizendo que ela melhorava tudo dentro da empresa. Tudo o quê? Clima organizacional, diminuía absenteísmo, melhorava a produtividade, melhorava a satisfação do trabalho, ativos intangíveis, outros ativos tangíveis. E acabou que depois os diretores começaram a se tocar e disse, poxa, que conta é, no momento de crise, os diretores de empresa eles começam a fazer o pente fino no que eles estão gastando. Aí começaram a perguntar, para que serve isso aqui que eu estou pagando de 100, 200 mil reais ao ano? Aí o cara chegava dizendo, não, isso é ginástica laboral, aumenta a nossa produtividade, isso aqui. Aí o cara chega e diz, me prova. Se você não conseguir provar, aquele programa entra em descrédito. Então, a ginástica laboral ligada ao risco ergonômico é uma ação que pode ajudar a diminuir a lesão osteomuscular relacionada àquele risco ergonômico. Eu não posso prometer coisas que eu não vou cumprir, não vou conseguir. Então, eu acho que esse primeiro momento, até maio, eu vi que o Ale falou lá na reunião, lá na FIEC, que ele escutou um burburinho, né, que ainda não é oficial, que poderia ser flexibilizado esses 3 primeiros meses, mas esse é um momento de suma importância para quando a gente entrar dentro das empresas e quando a gente tratar isso, tratar com uma responsabilidade grande, para que a gente consiga realmente ter essa diferenciação. Então, são 2 coisas que são complementares, é muito legal se a gente conseguir linkar. A gente tem, por exemplo, os dados de absenteísmo de grandes empresas, eles existem. A gente sabe os atestados do CIDF, né, que é o CID das doenças mentais, transtornos mentais comuns e do trabalho e não do trabalho. Então, a gente tem como linkar isso, mas o que a norma quer não é isso. O que a norma quer é avaliar o fator de risco, né, é no mesmo processo que já existia do PGR, só que ele acrescentou um risco. Agora, se eu tenho dados de dentro da empresa, que eu tenho um afastamento por ansiedade muito alto, eu preciso tratar isso para o resultado da empresa, e não por norma. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é essa a diferenciação. A norma diz uma coisa que a empresa vai obrigar, vai precisar cumprir. Agora, todas essas coisas não são invalidadas. Todas essas outras coisas que perpassam de programa de saúde populacional, eu digo populacional, porque quando eu penso na população, eu vou até, Mário, eu encontrei a foto aqui, só para quem está aqui com a gente, para entender o que foi que a gente falou, foi que você falou da pirâmide invertida, de forma rápida. Né? É isso aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. É isso aqui que a gente estava conversando. Quando a gente pensa em programas para eliminação de riscos dentro da empresa, isso aqui é uma pirâmide usada pela engenharia de segurança do trabalho. Só que eu sempre gosto de fazer um paralelo para a saúde do trabalhador. Então, medidas de controle, eu tenho um lugar seguro quando eu consigo eliminar o risco. A gente sabe que nem tudo a gente consegue aqui eliminar o risco, principalmente o risco de adoecimento mental. É difícil você eliminar, mas eu tenho que diminuir o máximo que eu puder. Substituir, fazer controles de engenharia, que na saúde mental ele não tem muito sentido, mas controles administrativos tem muito sentido, e tem o EPI. Eu não estou dizendo que eu preciso fazer ou um ou outro, mas eu preciso começar a pensar disso e eliminar. Então, eu preciso entender o risco psicossocial, o fator de risco psicossocial, para eu tentar eliminar. Por exemplo, encontrei assédio. Cara, treinar assédio, política anti-assédio, canal de denúncia e demitir o líder que causa assédio sem ser a orientação da empresa, está contra a visão, missão e valores da empresa. Acabou, meu amigo. Eu eliminei aquele risco. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente precisa pensar. Quando a gente traz o EPI, eu estou pensando na pessoa segura. Então, eu estou fazendo aqui uma oficina de ansiedade. Eu estou trazendo oficina de gerenciamento de ansiedade. Eu estou trazendo subsídio a nível individual para essas pessoas entenderem o processo da ansiedade, tentarem melhorar, tentarem participar de um grupo para melhorar. É EPI. O que é que eu tenho que fazer? Se a ansiedade for relacionada ao trabalho, eu preciso tornar esse lugar seguro pensando nessa escala. Eliminar o risco, substituir,
fazer controles adequados de saúde na empresa e depois fazer isso aqui também. Por quê? Porque eu vou ter os adoecidos. Epidemiologicamente, estatisticamente, eu vou ter um adoecido. Por quê? Porque faz parte da população normal. Eu não tenho como separar a população do trabalho da população normal. Existem os riscos adicionais, mas eu não tenho como separar. Eu vou continuar tendo pessoas com ansiedade, com depressão, com transtorno bipolar, esquizofrenia, porque faz parte da estatística do adoecimento mental. Acho que a Muito bom, Gabi... bem bacana. E assim, só para passar a palavra para a Gabi, vai gerar uma responsabilidade ainda maior. Não é só colocar todo mundo na terapia. Já não é mais a pessoa que não suporta e adoeceu. Somos nós, enquanto empresa, que podemos ser responsáveis por isso. Traz uma complexidade bem maior, né? Isso. Aí entra todo aquele arcabouço jurídico de danos que o Alexandre falou lá no final da fala dele. Se não fizermos isso, aí aquele cone de futuro do afastamento, junto com todos aqueles danos, irá acontecer. E aí quem vai ser penalizado? Claro, no nível individual, o trabalhador, ele vai sofrer, ele vai ter o adoecimento, ele pode ficar afastado, mas a empresa também vai ser penalizada economicamente. Muito bom. Fala, Gabi, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Oi, Gabi. Muito bom estar com vocês e estar sempre aprendendo junto com vocês. Dentro da fala do Cláudio, eu acho bacana que ele traz muito essa didática, né, para diferenciar uma coisa da outra. E eu queria complementar que a gente também não pode chegar e ficar oferecendo soluções e ações e tal, aleatoriamente. Acho que a gente tem que buscar linkar com a cultura da organização, com os indicadores estratégicos daquela organização, entendeu? Por quê? Porque senão vai ficar que nem essa história que ele contou do boom da ginástica laboral, e aí depois a gente vai ter que justificar, e aí a gente não vai ter se preparado para justificar. Então é melhor a gente já chegar preparado. Olha, essa ação aqui, ela tem a ver com, sei lá, com esse indicador aqui, e pegar os indicadores. O que vai pegar, gente? Nem toda empresa tem esses controles claros, definidos, sendo trabalhados, né? Então a gente vai pegar muito lugar, muita empresa que vai querer se adequar, vai querer, né, ter ações e tal. E a gente vai precisar fazer um estudo primeiro, um diagnóstico, para sugerir o que pode ser implementado ali, né? De acordo com o que for identificado, porque vai ser um trabalho, gente, né? E aí a norma, assim, o texto da norma está muito infeliz, né? Porque deixa essa coisa muito na mão do psicólogo, e não é o psicólogo, gente. Não é a gente, certo? A gente está querendo pegar um lugar de saber que não é nosso. Eu tenho muita consciência, muita humildade para falar que quem vai mapear, quem vai avaliar e tal, não é a gente, não. Não é a gente. É o ergonomista, né? É a galera da área da segurança que vai fazer isso. A gente vai complementar a avaliação deles no sentido de facilitar comos, de facilitar intervenções, de complementar, né, isso. Desenvolver ações que vão gerar impacto naquilo dali, né? Assim, não é responsabilidade só nossa do psicólogo, entende? É uma coisa que vai ter que ser que vai ter que ter muito cuidado. Outra coisa, não é todo psicólogo que está preparado para fazer isso, entendeu? Eu vendo a galera, né? Ai, vou surfar nessa onda. Massa, bacana, mas vai se preparar. Vai estudar, né? Vai se fundamentar tecnicamente, porque não é todo mundo que está preparado, né? Com essa visão, com o conhecimento necessário
para realmente contribuir, né? Então, assim, eu queria complementar, doutor Fala, trazendo esse link, por quê? Porque a gente tem organização de todo modelo, né? De todo tamanho, então vai ter risco aí de todo jeito, né? E a gente tem que saber como que a gente pode contribuir da melhor forma dentro de cada realidade. Não é uma cereja, uma receitinha de bolo que a gente vai só ficar lá copiando e colando. Também não vai ser assim. Não pode ser assim. Não deve ser assim, né? É isso. É isso. Perfeito, Gabi. É isso mesmo. Eu até vou falar porque isso é uma coisa que eu gosto até de falar quando eu dou aula só para médico, por exemplo, eu gosto de falar isso. Cara, o negócio mais inteligente que você pode fazer, pensando, e aí vamos pensar em retorno econômico, por exemplo, para a classe da psicologia, né, para os psicólogos. Se você tem vários concorrentes de vários valores dentro de algum nicho, a sua hora vai ser rebaixada. E com outras pessoas também tendo competência igual ou melhor do que você. O que é que eu quero dizer com isso? Quem vai fazer a avaliação, ele pode ser técnico de segurança do trabalho, ele pode ser ergonomista, ele pode ser médico do trabalho, ele pode ser engenheiro de segurança do trabalho. E pode ser administrador que vai se meter a fazer isso. Então eu tenho, e psicólogo. Então eu tenho 6 pessoas, 6 categorias de pessoas, categorias de profissão que pode atuar para fazer essa avaliação. E no final, eu só tenho no máximo 2 ou 3. Eu tenho o psicólogo que sabe profissionalmente porque foi formado para isso, e se ele entende do mundo do trabalho, ele consegue fazer isso. Eu posso ter psiquiatras curiosos ou que são médicos do trabalho também, que podem atuar ajudando nesse desfecho. Esses 2. Eu não consigo imaginar outra categoria se metendo a participar de plano de ação para auxiliar, mitigar riscos, para prevenir o adoecimento mental das pessoas dentro da empresa. Então, o foco, eu estou dizendo isso porque eu escutei lá no grupo, né, na comunidade que vocês criaram, eu escutei isso, e eu não vou nem saber quem foi, graças a Deus, porque aí não é pessoal, mas a briga por estar no lugar errado não é uma briga inteligente para vocês. Vocês devem brigar, e aí não quero ser ninguém a mais, mas na minha cabeça não é racional vocês quererem brigar para estar no lugar errado. Vocês precisam brigar para estar no lugar certo. E sempre o que vale mais para as empresas é a solução. O medir, o diagnóstico, não é o que vale mais. O que vale mais é o que você falou, e aí é a palavra que eu gosto, é o como. Tá, encontramos essa porrada de coisa. Agora, como eu vou melhorar? O que eu vou fazer para melhorar? Eu acho que é onde está realmente o X da questão para que a gente melhore aqueles números da montagem. Vai, Mari. O melhorar para além do PGR, né? Porque lá no PGR vai ter que colocar como o que eu estou fazendo, que de fato seja feito, porque Isso. senão vai se repetir certamente indicadores. Agora, provocando um pouquinho mais e trazendo bem para a questão da reportagem, 64% de aumento. É o quê? Estão diagnosticando mais? O que é que a gente vê cada dia mais soluções, até iFood agora tem benefício para plano de saúde, muitas empresas que fazem esse serviço, muitos psicólogos, as empresas, algumas aderindo, né? O que está no controle da empresa, o que não está, porque é uma questão social, inclusive, né? E a questão da pandemia, a questão política. O que está, porque eu confesso que às vezes, essa semana, por exemplo, eu atendi uma colaboradora afastada que ela não está conseguindo tomar a medicação, porque ela não está recebendo dinheiro. Isso. Ela é a provedora, tem 2 filhos adolescentes, está sem tomar a medicação, diagnóstico de esquizofrenia, ela não tem como, né, arcar enfim, aí tem essa questão do INSS também, mas para além dos riscos psicossociais, o que a gente pode fazer, né? Além de nos acolher para entender que a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas o que a gente pode fazer para tratar o que já está doente? Mari, a saúde mental, ela tem um problema tão grande quanto, por exemplo,
o do sobrepeso e obesidade. Vamos pensar nas duas grandes epidemias de hoje. Eu considero que as duas maiores, que mudou um pouquinho, porque, por exemplo, doença crônica não transmissível, né? Hipertensão, diabetes, ele continua tendo uma repercussão muito grande, mas ele vem com números altos e estáveis. O sobrepeso e a obesidade e o adoecimento mental, ele vem crescendo muito. E aí eles têm, na verdade, na minha opinião, o mesmo problema, o acesso. O custo do acesso. Por exemplo, você falou de esquizofrenia. Para você tratar a esquizofrenia sem ter muito efeito colateral de medicação, você tem que utilizar antipsicóticos atípicos ou de última geração, e que são muito caros. Às vezes uma caixa é R$ 1.500. E aí, que tipo de acesso a população tem? E nós estamos falando do trabalhador brasileiro, um cara que não vai poder gastar. Para você gastar. E aí a mesma coisa da sobrepeso e obesidade. Hoje o cara que tem obesidade grau 2, o tratamento preconizado, fora todas aquelas medidas que todo mundo sabe que funciona, mas é difícil executar, exercício físico, alimentação saudável, dormir bem, beber bastante líquido, aí o cara vai para o Ozempic. Quem é que pode ficar? Qual é o trabalhador, indústria, comércio, e esse trabalhador mais chão de fábrica, que ele consegue ficar fazendo esse tipo de tratamento? Então a gente tem um problema de acesso para resolver esse problema. Com a pandemia, os recursos ficaram um pouco mais escassos. E aí a gente teve aquela linha de inflexão lá em 2020, em que houve um número de diagnósticos menores, porque as pessoas não foram, não tinha INSS, estava todo mundo de greve, e aí não procuraram. Depois a gente tem um crescimento. E aí esse crescimento, ele hoje não dá para a gente fazer uma análise rasa. Lá na reportagem a gente tem uma série de análises rasas que a gente precisa se preocupar na hora de ver o número, porque número é número. Agora, o que a gente vai fazer com o número e como a gente vai interpretar aquele número, a gente precisa ter bastante cuidado, porque pode ter sido o acesso que aumentou um pouco com esses planos de saúde que você falou, pode ser que as pessoas procuraram se cuidar um pouquinho mais, pode ser porque o mundo do trabalho é um mundo que realmente está adoecendo um pouco mais. Agora, o mundo do trabalho está adoecendo mais, eu precisaria confrontar com informações que me levassem a isso. Você viu o tamanho do burnout na reportagem? Que é uma das coisas, uma das síndromes que são relacionadas ao trabalho obrigatoriamente, porque eu tenho ansiedade relacionada ao trabalho, que é uma doença séria, eu tenho depressão relacionada ao trabalho, que é uma doença séria, e eu tenho uma má acomodação do trabalhador em relação a ele não conseguir gerar ou gerir as situações de trabalho, que é o burnout. Olha o tamanhozinho do que falou em burnout. Se esperaria que, se fosse muito relacionado ao trabalho, a gente tivesse um número bem maior. E aí a gente já discutiu, até que não vale a pena naquele primeiro encontro da comunidade, o porquê que não é tão fácil também dar diagnóstico de burnout. Mas a gente precisa ter cuidado, porque também a reportagem ela tem como é que chama nas redes, quem trabalha com mídia, se tiver alguém aqui, é os clickbaits, né, que é chamar atenção para uma coisa estarrecedora. A gente precisa tentar entender aqueles números, eu acho que não alarmar do jeito que foi alarmado, para que a gente possa ter plano de ação bem interessante e um plano de ação pé no chão. Porque daquele jeito ali parece que o negócio tá degringolando e vai dar tudo errado. Pode ser até uma reportagem paga, né? De repente. Também a gente... talvez, porque tem... isso. Tá aí. Isso aí é uma das coisas que coisinhas que faz pensar, né? Nessa possibilidade, né? E realmente é muito complicado isso. Você estava falando aí da questão do burnout, né? Realmente tem muita subnotificação, tem a dificuldade do diagnóstico, tem a dificuldade do acesso, Nossa, da investigação, do tratamento em si, né? Eu acho que se elevou porque eu acho que começou a falar mais sobre saúde mental da pandemia para cá. Se fala mais sobre o assunto, acaba que vai gerando uma demanda maior de busca, Isso. né? Para tratamento, para cuidado, né? Enfim. Mas eu acho que a gente também ainda não tem nem como mensurar os impactos da pandemia. Ainda não dá. Ainda está muito recente, né? E eu acho que também tem a ver com isso, esse boom, né? Porque E até houve. metodologicamente, esses impactos não são fáceis de medir, né? A metodologia que vai avaliar o impacto excluindo
as outras variáveis, né? Porque é uma avaliação de impacto multifatorial. Essa estatística é uma estatística complexa. A estatística, eu digo, a ciência. Então, eu concordo contigo, é isso mesmo. Não é? Então, a Deixa gente eu tem só que ter muito compartilhar. cuidado. Isso não pode ficar. Eu tenho falado muito isso, assim, nas aulas que eu tenho dado, nos grupos que eu tenho participado, né? Eu acho que a gente não pode se angustiar em querer, em se precipitar, em querer fazer as coisas se alarmando com dados, né? Com as reportagens e tal. A gente tem que botar realmente o pé no chão e com calma analisar, né? Porque senão gera aquela sensaçãozinha de desespero e de caos mesmo, que você colocou, vai dar tudo errado, né? Então, eu acho que a gente tem que, opa, peraí, vamos analisar com calma, vamos ver aqui onde que a gente pode agir de uma maneira pé no chão, consciente, né? Assim, sem se precipitar, né? Eu acho que a gente tem que ir com calma. Outra coisa que eu achei interessante lá da discussão da comunidade, né? Eu gostaria de ter me preparado mais em termos de dados para a gente fazer essa discussão, porque eu acho que é uma discussão salutar, mas como a reportagem foi agora e a Mariana colocou lá, não, vamos falar sobre isso assim de forma mais rápida, mais atual, porque está fresquinha na nossa memória, né? Mas lá comentaram, lá no grupo, alguém comentou, né? E é isso que eu acho que a gente tem que mudar. A gente precisa deixar de comentar. Nós somos especialistas, cada um na sua área. Nós não podemos ficar comentando senso comum. Comentar senso comum é péssimo para a ciência, é péssimo para a saúde e é péssimo para a população. Então, aqui é um estudo de 11 anos atrás, ele até que é o The Guardian, né, que é um material europeu de relevância. Mulheres têm 40% mais chance de desenvolver o adoecimento mental do que o homem, isso 11 anos atrás. Então, isso não é fenômeno recente. Não é fenômeno recente que as mulheres têm uma maior predisposição para adoecimento. Chega a se estudar as questões biológicas das alterações hormonais. Não é só também... tem a questão da mulher ter entrado no mercado de trabalho, tripla jornada de trabalho. Tem, mas não é só isso. Então, a gente não pode resumir tudo, e aí foi um comentário que fizeram lá, e eu queria separar isso. Será que naquela reportagem eu estou com números de adoecimento de mulheres menores do que esses 40% a mais do que o homem? A gente está criando lá no Centro de Inovação um material que vai ser disponível para vocês, e aí, Gabi, é legal porque serão dados, é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, da questão dos números de adoecimento mental. Eu tentei aqui rodar de novo o script para mudar aqui para dezembro de 2024, né, para acrescentar o final do ano, mas o script ainda não rodou. Aqui são os afastamentos do INSS, aquilo que ele viu lá. Feminino, 140 mil, masculino, 121 mil, ou seja, não aumentou 40%. Ou seja, há 11 anos, se eu considerar somente os afastamentos pelo INSS no dado do Brasil, há 11 anos a reportagem disse que era 40% a mais. Aqui no Brasil eu não tenho 40% a mais nesse recorte do INSS. Não é o mesmo estudo. Mas é só para a gente ter cuidado na hora que a gente for proferir realmente esses... Isso vai ficar, não agora, mas quando a gente lançar, e aí eu convido, quando a gente for fazer o lançamento, eu convido a comunidade para ir ver para ver esse lançamento, provavelmente vai ser lá na FIEC, nos próximos, talvez, 2, 3 meses, a gente está só organizando esse conjunto de dados, que vai ficar disponível para vocês utilizarem de pesquisa, para a gente utilizar de pesquisa, para a gente ser mais assertivo. É preto no branco. Tu vai chegar numa empresa, tu vai chegar, enfim, no teu consultório e tu vai saber mais ou menos onde é que tu está pisando. Isso é importante para a saúde mental. É a gente começar a falar essa língua, é a gente esquecer o senso comum, que é um senso que pode ser politizado dependendo do jornal, é um senso que pode ser subnotificado dependendo de outro veículo. Não, eu não tenho interesse nessa agenda, então eu vou passar aqui panos mornos em tudo. A gente, como técnico, tem que se preocupar com a verdade dos fatos. Na minha opinião, essa história de ficar achando o que os outros acham não é para técnico. Vocês se formaram para isso, vocês se formaram para saber analisar esses dados, vocês se formaram para ter
a noção dos desfechos da saúde mental e como ajudar as pessoas. Infelizmente, a gente tem pouca noção de saúde populacional nas faculdades da área da saúde. Eu não sei se vocês consideram saúde ou humanas, mas eu acho que isso é ovo e galinha, né? Tem faculdade que a psicologia é humanas. Na época que a gente se formou. Então, hoje eu acho que é saúde, né? Grande. Hoje é saúde. Mas hoje é saúde sem dúvida, né? Ou não? Ainda tem essa dúvida. Não sei. Então, pronto. Então, assim, isso é que a gente precisa entender. E aí, eu acho que a reportagem é bom. Alerta. Não tem só coisa ruim na reportagem, tem número. Ali tem número, né? Aquele gráfico que você colocou lá, até na chamada do que a gente está discutindo da nossa reunião aqui, é alarmante. Agora, a gente precisa encontrar os porquês certos e a gente precisa entender quais são os desfechos que a gente pode ajudar a resolver também da maneira correta, baseado nos dados. Então, eu achei interessante. Não dá para fazer análise rasa, análise com raiva, análise como o nome já diz, eu vou analisar de forma crua os dados. Senão, vai dar errado. É muito bacana o pesquisador, né? Mas eu confesso que eu nem me debrucei muito nos dados, mas a minha fala aqui é enquanto uma psicóloga, como uma psicóloga clínica, que presta serviço de saúde mental para as empresas, e que a gente é preparado, enquanto psicóloga, para acolher a pessoa, para tratar na psicoterapia, mas, a partir do momento que eu estou na empresa, eu preciso dialogar com o médico do trabalho. E aí, o médico do trabalho, por vezes também, porque a gente está vivendo algo novo para todos, essa questão de saúde mental. Eu não sei mais o que eu faço, que a pessoa não foi para o tratamento, não apresentou atestado, está faltando, e a liderança também fica sem saber como fazer. E, às vezes, a liderança fala, a pessoa está fingindo, às vezes... Então, é muito mais complexo do que eu trabalhar em um consultório, né? E aí, essa é a minha angústia, essa é a minha dor, tá? Existe eu não vou deixar a pessoa ficar faltando sem atestado, ela vai precisar ir para o atestado. Essa pessoa, de fato, não tem condições de arcar com a medicação, porque ela está afastada da empresa. E aí é isso que gera uma angústia maior. Porque no consultório particular, tudo funciona. Quando a gente atende o público que tem dinheiro, tudo funciona, é tudo lindo. A gente nem vê o líder da pessoa, nem vê o RH. Quando a gente está na empresa, a gente precisa cuidar da pessoa, cuidar do RH, conversar com o médico do trabalho, por vezes conversar com o líder dessa pessoa, que às vezes está adoecido também. Então, é bem mais complexo. É nessa dor que eu me encontro, eu acredito que alguma das pessoas aqui também, que eu acho que muitas vezes o médico também pode se deparar, né, com essa impotência mesmo. Certeza. Existe, quando a gente fala do afastamento em relação à saúde mental, a gente tem uma diferença muito grande dos outros afastamentos. O que é que eu quero dizer com isso? Se você hoje gripa, né, você pega lá um atestado, vou supor, um tempo viável, entre 3 e 5 dias, você consegue se recuperar em 99% das gripes. Se você tem uma dor no joelho, usando as medicações que funcionam rápido, uma injeção de corticoide, por exemplo, de depósito, alguma coisa desse tipo, você em 15 dias você pode estar bem recuperado. Você tendo uma fratura, em 60 dias você pode estar bem recuperado. Claro, cirurgias maiores, cardíacas e tal, aí o tempo é grande. Mas a maioria dos afastamentos são afastamentos que, mesmo você indo ao INSS, você consegue se recuperar rápido. O afastamento mental, ele não é assim. Primeiro que a medicação, ela só começa a realmente... Vocês sabem, eu vou falar, mas vocês são especialistas. Não é com uma sessão de psicoterapia, a não ser que seja, sei lá, a psicoterapia breve, com TCC, e aí eu não estou falando qual é a melhor e qual é a pior, mas com TCC que o cara consiga ansiedade, aí o cara foi muito assertivo, já vinha em sofrimento tão grande, e ele conseguiu melhorar algum aspecto para ele cessar a repercussão. Ele não entendeu a ansiedade, mas ele cessa a repercussão. Isso é muito raro acontecer. O cara que está fazendo psicoterapia, ele demora um tempo para ter uma curva de aprendizado e de mudança, para que ele não sinta tantos sintomas que atrapalham o trabalho. A medicação é do mesmo jeito, a medicação vai começar a funcionar depois de 3, 4 semanas. E aí, o cara não tendo esse processo e estando com um nível de sofrimento grande, ele vai passar 6 meses afastado pelo INSS. Então, não é uma coisa simples de você tratar como um adoecimento osteomuscular, por exemplo, ou quando você tem um corte, alguma coisa que é muito mais rápida essa recuperação. Então,
interfere na percepção, eles estão me perseguindo, foram eles Isso, que me adoeceram. É bem mais complexo, tanto isso. por questão do Muito. tratamento, quanto a É, questão da percepção também. Né? 6 meses de afastamento por adoecimento mental, quando é aquela história que você nunca passa por um rio 2 vezes, né? Porque nem você é o rio, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. O afastamento de saúde mental é desse jeito. Se eu me afastar hoje, em março, e voltar em novembro, a empresa já não é a mesma. Já aconteceram coisas no meu setor de trabalho, mais conexões, menos conexões, mudanças de pessoas, mudança de processo, que eu vou demorar a me acostumar também, eu vou demorar a entender aquele processo. Então, é por isso que o adoecimento mental, ou o afastamento pelo adoecimento mental, ele não é bom para ninguém. Claro, tem hora que você precisa, mas aí pensando na concepção de que você, e aí vocês, psicólogas, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, tem o dever de transformar aquele trabalho, ajudar a empresa a transformar aquele trabalho num trabalho mais digno, num trabalho com menos risco, aquilo pode ser um fator de gerar saúde, como o Dejur dizia, né? Não é só um fator de gerar doença, é um fator de sim, gerar saúde. É isso que a gente tem que buscar. Na verdade, o pensamento filosófico da gente seria esse. A gente buscar num mundo real o que de forma ideal é fazer com que as pessoas entendam, poxa, aquele meu trabalho é promotor de saúde. Eu quero ir ao trabalho porque ele faz eu ter sentido na vida, ele me traz relações boas, ele me traz felicidade. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estresse, claro. Mas quando o estresse é pouquinho, é manejável, e eu tenho um suporte social, eu tenho um suporte psicológico bom, tenho um suporte familiar bom, as minhas crenças e tal, eu consigo lidar com esse estresse do dia a dia. Muito bom. Queria falar, Gabi? não, só que essa questão do afastamento também é muito delicado, e esse retorno que o doutor colocou é mais delicado ainda mesmo. E aí a gente tem que realmente atentar para essa readaptação, para que seja conduzida de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira assim mais humanizada até, eu ouso falar, sabe? Eu digo isso, gente, porque assim, eu passei quase 5 anos, né, trabalhando numa operadora de saúde, numa empresa de saúde, e, e tinha muitos, né, assim, a gente conseguiu reduzir bastante o indicador desse índice de afastamento, mas uma coisa que eu sempre batalhava muito, batia muito na tecla era, tem gente retornando do CIDF, encaminha para o plantão para a gente acompanhar esse retorno de uma maneira mais próxima, né? E aí era bacana porque existia uma equipe multi, existia uma parceria bacana com os médicos do trabalho que faziam esses acompanhamentos, né? Que tinham meio que esse controle na mão de quem estava retornando, de quem estava, né? E tinha uma parceria muito boa nesse aspecto, e a gente conseguia, de certa forma, fazer isso de uma maneira um pouco mais, menos traumática, porque é traumático a pessoa se afastar e quando retorna, gera esse trauma porque muita coisa mudou, né? Exato. A dinâmica das empresas, né, muda muito rápido, das áreas e tal. Não sei, no nosso segmento, tinha algumas situações de sazonalidade, de redução de quadro, de mudança de quadro, né, de contratação, de ampliação, enfim, era bem dinâmico. E às vezes a pessoa voltava e não reconhecia, não se reconhecia mais ali naquele lugar, naquele ambiente, com aquela equipe, né? Com aquela liderança, às vezes a liderança mudou, né? Enfim, era muito, ao invés de ser uma coisa de repente boa, terapêutica, promotora de saúde, era como se fosse mais um fator estressor. Com certeza. Então a gente, né, assim, ter esse cuidado desse acolhimento pós-afastamento é uma coisa que eu acho que tem que ter atenção e que pode ser pode ser uma solução para minimizar riscos, né, de reincidências, porque a doença mental, ela é reincidente, Sim. né? Se não for bem tratada, se não for bem cuidada, se não tiver um acompanhamento bacana, vai reincidir. A pessoa vai se afastar mais de uma vez.
A maioria tem históricos de afastamentos, né? Assim, mais de um afastamento, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Perfeito. Gardênia, quer comentar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer aí o doutor Cláudio pelos esclarecimentos, né? Ele está chegando com algumas posições muito claras que a gente, às vezes, em muitos eventos, assim, a gente que anda acompanhando, fala-se muito, mas, assim, não tem nada muito claro ainda. E, às vezes, há essa confusão e esse conflito, realmente, de quem é que vai fazer, como é que vai ser feito. E aí era eu que estava fazendo justamente o comentário que tem muita gente vendendo na internet a receitinha de bolo pronta, né? Exatamente. E aí, quando se apresenta, porque, assim, uma coisa a gente está falando de organização bem estruturada, bem organizada, com médico do trabalho, né? E a NR1, ela vai abranger, como a Gabi estava falando, todas as organizações, as grandes e as pequenas. E as pequenas, elas não têm essa estrutura, né? Elas não têm um médico do trabalho, às vezes elas não têm nem um RH, né? Quem está lá não é um psicólogo, é uma pessoa que faz um trabalho de RH, que é um trabalho mais burocrático, e que não tem realmente o conhecimento que nós que somos da área da saúde temos. E aí a gente fica realmente, como tem gente, o psicólogo pode fazer isso, o psicólogo pode fazer, mas como que vai fazer? E ontem eu estava conversando com a Mariana justamente sobre isso. Quais são os instrumentos que vão ser usados? Porque o doutor Alexandre, ele falava justamente sobre isso. Tem instrumentos que não podem ser, não são usados, não podem ser usados, e se forem aplicados, vai ser um levantamento de forma incorreta. E ainda está muito nesse meio termo aí da gente não saber aonde, por mais que a gente esteja estudando e entendendo, a gente ainda se encontra assim meio que perdido. E aí chega realmente esses esclarecimentos que deixa a gente com uma visão mais ampla de onde que o psicólogo pode atuar, que na verdade os psicólogos eles já estão atuando muito nessa questão da segurança, da qualidade do bem-estar do colaborador, né, dentro das organizações que são possíveis, que já têm esse olhar, né? Mas ainda falta muita coisa para ser feita. Eu acho que essa NR, se for aplicada de forma correta, como mesmo vocês estavam falando da questão das laborais, ela vai ajudar principalmente a liderança, né? A saber como é que eles podem lidar e cuidar desse colaborador, porque, na verdade, o RH fica dando suporte, é a liderança que está em contato direto com o colaborador. Então, tem que ter a organização, né, de uma forma conjunta, né, exatamente, começando pela gestão, entender que ele tem que entender também o lado do líder, que o líder também é sobrecarregado, e aí o líder sobrecarregado, ele vai cobrar dos colaboradores, que na maioria das vezes, às vezes, não sabem lidar com essa cobrança, né? E a gente entende que a cada dia mais as organizações estão ficando, né, mais, né, tentando se profissionalizar mais, e para você se profissionalizar mais, você precisa estudar mais, você precisa se capacitar, e aí, às vezes, o colaborador só tem essa oportunidade de capacitação, às vezes, dentro da organização, fora ele não tem, como a Mariana estava justamente falando de um simples assunto, que se chama o quê? Medicação, né? Que faz toda a diferença no cuidado para o colaborador. E como é que fica? A empresa, infelizmente, não tem como, né? E, enfim, é um problema de saúde pública mesmo, né? Não é só a organização, é toda a população que está sofrendo, e a gente tem que começar a ampliar também, eu acho, que não só a organização, mas a rede de saúde pública tem que começar a trabalhar mais e mais espaço para que acolha essa população em adoecimento. Isso. Gardênia, seu comentário aí da saúde pública, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico em que sentido? As empresas, quando eu participo de alguns fóruns muito mais empresariais do que sobre doença,
Tipo, quando eu vou para alguma reunião em Brasília, pelo SESI ou alguma coisa desse tipo, uma das coisas que a gente percebe é que o discurso do grande empresário ou o discurso das pessoas que estão encabeçando movimentos, eles ficam sentindo como se o governo quisesse lavar as mãos em relação à saúde mental e colocar tudo nas costas das empresas. Quando você fala de uma empresa muito grande, essa empresa ela vai diluir aquele custo na sua margem de lucro, ela vai conseguir executar da melhor maneira possível, mas essa não é a realidade. A maioria das empresas são pequenas, até médias empresas. E aí isso acaba onerando tanto o orçamento da empresa que pode algumas vezes chegar, e eu não estou dizendo que não tem que fazer, porque a lei está dizendo que tem que fazer, mas acaba onerando tanto que algumas vezes elas preferem levar a multa, porque elas não vão conseguir fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque não é acessível e a gente já comentou sobre isso. Uma das coisas que a Gabi falou, olha que interessante, que isso é importante para vocês saberem. Eu não sei se ela falou com esse nível de conhecimento, mas olha a nova redação da NR7, tá? Estão conseguindo ver? Sim. No exame de retorno ao trabalho, exame clínico, NR7 é a norma que fala sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que o médico do trabalho usa para fazer o seu programa de saúde. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma as suas funções, quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Aí olha o item 7.5.9.1. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. Então, faz parte da atuação, quando vocês estiverem conversando com os médicos do trabalho, faz parte da atuação do médico do trabalho definir isso, para que ele não sofra o que a Gabi falou, que eu acho que ela já deve ter visto na experiência dela esse tipo de sofrimento. Então, assim, faz parte da atividade. Se o cara não está fazendo isso, ele não está cumprindo. Aí aqui eu vou tratar como um manualzinho, porque aqui é um manual de receita de bolo, NR7. Eu posso fazer a mais, mas menos do que está aí eu não posso, como médico do trabalho, fazer. Então, isso é para ser definido. E quando é adoecimento de longa data, isso precisa ser bem definido. Então. Depende do médico, né? Assim, Depende Sim, do médico. já claro. situações que eu não tinha Depende. conhecimento desse item. Quando eu soube que uma pessoa ia voltar, e aí eu sugeri que fosse conversar com o médico, porque obrigatoriamente ia passar pelo médico, e aí a conversa foi, como é que seria passar pela gente também na psicologia? Não, vamos tentar voltar para não gerar um alarme muito grande, vamos tentar, mais ou menos assim, fingir que nada aconteceu, Não é a solução. não vamos fazer essa adaptação, né, falando bem, não foi diretamente dessa forma, né? Mas a líder também estava angustiada com esse retorno da pessoa. Então, esse retorno, pronto, passou 3 meses, agora volta como se nada tivesse acontecido. Não Gente, Cara, vai olha, dar reincidência. E outra, às olha, vezes, dependendo, a pessoa não pode voltar nem para a mesma área, para a mesma atividade, para a mesma função. Tem que ter muito cuidado. É um ponto que eu tinha, assim, uma preocupação gigante, porque a gente fazia o acompanhamento da pessoa afastada, né? E fazia essa preparação para esse momento, né? Psicologicamente, mas tinha que ter essa avaliação do médico, passa pelo médico, o médico vai dizer se realmente está apto, se não está apto, como é que é, né? E também volta para o mesmo setor, volta para a mesma atividade, tem alguma recomendação para que seja realocado em outra atividade, em outro setor, em outra área, ou muda a carga horária, muda turno, não sei o quê. Tudo isso tem que ser levado em consideração nesses casos, né, de readaptação. E perfeito. não é todo lugar que tem esse cuidado. Não, Não sei, Mário falando aí como é que foi lá. Então, assim, são não pode poucos, ser assim, são né? poucos, são poucos, Agora, eu porque acho que parte também, doutor, do profissional e da consciência que ele tem do papel dele. Porque também sim, existem médicos e médicos do trabalho. Tem o médico do sim, trabalho que vai a fundo, que vai se debruçar e que vai, digamos assim, contribuir, vai, né, enriquecer aquele processo de alguma forma.
E tem médico que não, tá, deixa Não, assim mesmo, vamos aqui. Às vezes nem olha direito para a pessoa e tal, vai fazendo aquele negócio, volta aí, entendeu? Então eu é, acho que. E aí eu vou falar por mim. Eu sou muito briguenta, assim, eu gosto de trabalhar certo. Eu não gosto de trabalhar errado. Então, acompanho a criatura passou 3, 4, 5, 6 meses afastada. Aí vai voltar. É outra condição, vão ter ali fatores estressores, pode despertar algum gatilho, né? Enfim, é toda uma adaptação, é uma mudança, e essa mudança, a meu ver, tem que ser acompanhada também, pronto. né? A partir de hoje, você não precisa mais brigar. Você vai levar esse texto da norma e Levar vai a dizer norma. assim. Olha, tá aqui, ó. Não, não é desse jeito. Tenha calma, Gabi. Você vai chegar lá e vai dizer Pra assim: aprender, né? pessoal, para a gente cumprir essa linha da norma, qual é o nosso plano de retorno gradual? Acabou-se. Sem discussão com ninguém. Porque está dizendo que a gente precisa fazer daquele jeito. Então não tem Sim, discussão mais. Quando você é perfeito. briguenta, aí tu vai ficar com raiva, vai deixar o outro caba com raiva, o gestor com raiva, o trabalhador com raiva. Então, assim, eu sei que a gente está brincando aqui, mas é isso. Não tem por que discutir isso. Não tem. O que a Mari falou é interessante, porque como é que eu trato? Eu digo o seguinte: às vezes eu converso com o gestor e eu digo para ele, cara, vamos lá. A decisão vai ser sua, porque você é que está lá sentado na cadeira que tem a caneta, o poder da caneta. Mas vamos lá. Eu acompanhar o trabalhador, eu estou dizendo para o trabalhador que a empresa se preocupa com ele, eu estou trazendo o trabalhador mais perto para o SESMIT, do SESMIT, eu estou criando uma segurança, um conforto socioemocional para o trabalhador e eu estou me deixando à disposição. Em contrapartida, se eu largo esse cara lá, o cara está pensando o quê? A empresa, engraçado, cheguei aqui, está tudo mudado, ninguém nem conversou comigo, eu não sei nem mais o que é para fazer, as pessoas do meu setor mudaram. Eu não consigo imaginar em sã consciência, nesse nível de discussão, que o gestor diga, não, Cláudio, só faz assinar aí, deixa o cabo entrar e fica por isso mesmo. Não dá para eu imaginar. Então, eu acho que é Mas é esse raro, mas acontece muito, viu? tu acha, porque sinceramente, quando eu vou para essa discussão que eu tenho o embasamento da norma e eu tento pegar nesse lado do cuidado e que não haverá custo, porque não tem custo. Por exemplo, Não você tem. psicóloga já está lá na empresa, o médico do trabalho já está lá na empresa. O que ele vai fazer é deixar de fazer um outro exame para acompanhar esse cara. Então, é sem custo. Se eu tivesse que mandar para especialistas, eu entendia o posicionamento da empresa. Mas sem eu ter que mandar para especialista, se nós, internamente, a equipe de saúde da empresa, vai ter esse cuidado, não tem sentido não ter. Ou então para de pedir e faz. Para de pedir permissão para o pessoal e diz, vamos criar esse plano de 3 em 3, de 3 em 3 semanas, eu vou ver esse cara, doutor, tu vai atender ele uma vez por mês durante os 5 primeiros meses, 6 primeiros meses, acabou. É tipo Porque, isso. então pronto. Então o importante é funcionar. Fazer a autorização. Se para o É, médico é difícil essa briga, imagine para o psicólogo que está chegando. Eu Está imagino. o tempo todo e não está na legislação e não tem o poder da assinatura, né? Mas também não tem o nosso trabalho não só são flores, não, viu, Mário? Não fica achando aqui Sim. que Não, é a isso que eu gente, tô dizendo, se não é fácil para o médico, né? a Imagine para o gente psicólogo. para eu brigar, tinha empresa que eu trabalhava que o cara queria que eu atendesse todo mundo em 3 minutos. Quando era o atendimento dele, que era diretor, ele queria que eu fosse na sala dele e passasse 40 minutos conversando com ele. Uhum, Aí eu dizia, cara, isso aqui é ruim para a empresa. Eu uhum. tenho que te atender. Claro que eu não ia atender ninguém em 3 minutos, mas era o que eu queria dizer para ele: é o seguinte, eu tenho que te atender, que tu tem plano de saúde, tu entende, tu é letrado, tu tem pós-graduação e consegue cuidar da tua saúde, tu tem dinheiro para comprar fruta, mirtilo, todas essas coisas que faz bem, eu tenho que passar 3 minutos contigo. O cara que não tem dinheiro para comprar nada e o cara que está lá ocupado é que ele merece os 40 minutos da consulta do médico do trabalho, porque vai ser a única vez que esse cara vai passar no médico no ano. muitas vezes. Não, estou dizendo assim, uma vez é que o diretor da empresa, o gerente, ele pode passar quantas vezes ele quiser, né? Vocês, por exemplo, eu suponho que vocês têm um plano de saúde. Se você de 3 em 3 meses quiser ir ao médico, ou vai para o endócrino, ou vai para o gineco, ou vai no ortopedista, você tem condição. Nós temos condições. Mas o trabalhador que está lá no chão de fábrica, ele não tem. Quando ele vai na UPA, o cara da UPA, ele está preocupado se você vai morrer ou não. Então ele vai te atender nesse pensamento
de dualidade. Se ele não for morrer, eu vou medicar e ele vai para casa. Se ele for morrer, eu vou tentar fazer alguma coisa para salvar. É mais ou menos isso. Enfim, médico Isso. sofre. Estava conversando até com um colega também, que ele está fazendo até médico do trabalho, ele falando, né? Porque de fato tem essa decisão, às vezes, trabalha no limite. Gente, muito bom, né? Quero agradecer. Bacana demais. Dá vontade de ficar até. Mas vamos jantar. Bolar um projeto, né, para a comunidade, para a gente ter outros momentos assim, nesse formato eu acho que a aula é muito bacana, mas essa troca, esse formato de compartilhamento de angústias também, esse formato de mentoria até para a gente entender, né? Eu acho que é muito, muito bacana. Então, quero agradecer. A gente se encontra lá no fórum, né? Que vai ser já, né? Dia 10, né? 10 de abril. Que ainda Vamos não vai ser convidar também a galera para RH com feijão, que vai ser também em abril, né? Tem o fórum, né, da BRH também, dia 10, se eu não me engano, né, também. Inscrições estão abertas, e o doutor Cláudio aí vai estar lá, né? Junto com outros profissionais aí para esclarecer mais ainda e dando essa luz, né? Acho que vai ser bem legal. Tem um A gente curso se da encontra. Labolife, né, Gabi? Que tu vai. Ai, tem o curso, gente, Laborife. Eu tô tão no garota propaganda, gente. Vai no meu cupom, Cupom. 20% de desconto, Gabi20, certo? Garante lá a sua vaga, nossa segunda turma, dia 28 de março, lá no BS Design. Tamo Ótimo. junto. E vai rolar também outros cursos por aí, né, gente? Pela comunidade, né, doutor? A gente vai ver aí né, uma maneira, né, da gente também compartilhar esse conhecimento lá para o pessoal da comunidade. Vai dar Vamos trocar essa figurinha. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Foi ótimo. Gostei. Toda vida que eu conseguir participar, eu ficarei grato em participar. E ficaremos também, né, pela contribuição. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, gente. Beijo. Tchau.